Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse espaço. Meu nome é Daniela Mendes. Estamos aqui no Chá com Propósito. Mas antes, peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo. Isso é muito importante, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai encaminhar para muitas pessoas, para que possamos melhorar a cada dia. Vamos lá, pegue o seu chá ou qualquer outra bebida e vamos conversar. Hoje, pessoas ferem, pessoas curam. Chá com propósito. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Há pessoas que têm como objetivo machucar os outros? Sim, infelizmente. Nós não podemos ser cegos e não percebemos que existe. E isso em qualquer lugar, inclusive nos mais improváveis. Sério, sério. Eu conheço muitas pessoas que acham que no ambiente de trabalho é o mais perigoso e muitas vezes frequentam a igreja e veem isso acontecendo na igreja. E daí a pessoa se pergunta: como assim? Ela vai à igreja todos os dias ou todo domingo, enfim, né? Uma pessoa assim que fala muitas coisas boas de Deus, mas ela arquiteta contra o outro, ela planeja, ela faz maldades. Como assim? São os hipócritas. Existiam na época de Jesus e ainda existem. Então, por isso, nós precisamos estar atentos, resolver as nossas questões emocionais e ter uma vida de oração para que a gente possa ser conduzida pelo Espírito Santo para que ele nos mostre quem são essas pessoas. E é muito legal quando a gente começa a vivenciar isso. Eu, por exemplo, tive muitos problemas com pessoas que eu não conseguia entender por que elas me prejudicavam. Porque quando eu olhava para elas, principalmente mulheres, elas tinham muito mais sucesso do que eu. Eu, assim, vamos pensar num aspecto financeiro, principalmente, que é o que a gente pensa, né? E até mesmo o de falar bem, sabe, de se expressar, enfim. Eu olhava para essas mulheres e via muito talento nelas. E eu não conseguia entender o porquê que elas arquitetavam, elas me prejudicavam e eu via prejudicando pessoas próximas também. E eu ficava me perguntando o que leva uma pessoa a fazer assim isso, porque ela tem os seus talentos, porque eram invejosas, porque elas não queriam que o outro tivesse, ou porque via no outro coisas que elas não tinham, enfim, eu nunca consegui entender de verdade. Hoje, como terapeuta, eu sei que são dores emocionais, mas mesmo na época eu não conseguia entender, porque quem fere é porque foi muito ferido. Um dia eu vi numa pregação e eu achei muito interessante isso, falando de pessoas chatas ou pessoas que prejudicam as outras. Se elas fazem isso, imagine com elas mesmas. Elas se torturam, elas se acham horríveis, só que elas não verbalizam, elas preferem criticar o outro. Então, como é importante a gente ter esse olhar para entender que nós não devemos nos afastar de todos, não podemos generalizar, mas temos que estudar o ambiente. Nós temos que começar a olhar, perceber, porque as pessoas, elas demonstram quem elas são pelas suas atitudes. Então não dá para dizer que nós vamos ser enganados o tempo todo, porque quando eu percebia que eu era enganada, quando eu me dava conta, eu via que tinham sinais visíveis ali que eu não enxergava. Eu tive um episódio uma vez, numa escola que eu trabalhei, e que eu estava assim super iludida na época, porque eu sabia que eram planos de Deus para mim, porque era um pedido de oração e foi exatamente como eu gostaria. E eu tava meio que cega naquela situação, e daí eu tive uma decepção muito grande depois. E uma pessoa próxima a mim falou assim: Você não percebeu quem é essa pessoa? A dona da escola. Daí eu falei: Não, só de olhar para ela, isso, olha o olhar, perceba o olhar, o jeito dela. Não precisa ser muito esperto para perceber que ela é maldosa, que ela. Eu falei: Ai. Sério que você acha isso? Daí eu comecei a olhar. Eu não queria enxergar, porque eu estava tão feliz, mas tão feliz, que tinham coisas que eu não conseguia ver. E depois, quando eu comecei a fazer aquela avaliação, eu vi o quanto que essa pessoa era ferida. Eu me lembro que nessa situação eu até orei por ela.
coisa que durante muitos anos eu não fazia. Pessoas que faziam mal para mim, eu desejava o mal e justiça divina. Eu aprendi que não adianta nada isso. Entrega para o Altíssimo, entenda que Ele está te protegendo e segue a sua vida. Porque a dor do outro é do outro. Pessoas feridas vão ferir e vão ferir muito. Então, sinceramente, hoje, todas as pessoas que me feriram, eu olho com compaixão. Eu não quero conviver com elas, eu não quero ser amigas delas, porque eu sei quem elas são, mas eu não tenho nenhum sentimento ruim, porque eu também acredito que quem planta colhe, mas eu não preciso desejar isso para o outro. A pessoa mesma está construindo a vida horrível que ela, né, ou arquitetando, planejando. Um dia ela vai se entender com Deus. Eu acredito de verdade isso. Ou mesmo aqui na vida, né? Na nossa vida é passageira demais para prejudicar o outro. Então temos que ficar atentos às maldades, mas nunca desistir de fazer o correto. Lembrando que valores e princípios nunca saem de moda, mas a gente tem que entender que tem pessoas que curam. Porque senão a gente liga num piloto automático e começa a ficar atento a tudo e julgando os outros. Então as pessoas, a gente precisa entender isso. E até mesmo porque nós estamos sujeitos a erros. Qualquer um de nós. E como a gente quer que o outro nos entenda quando a gente erra? Então por que não nos entendermos? Você conhece essa passagem? Eu vou colocar aí para a gente refletir. Romanos 7, versículos de 19 a 25. Não faço o bem que queria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado, que está nos meus membros. Homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta à morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantas vezes nós queremos fazer o bem e não conseguimos e fazemos o mal? Diferente de ser pessoa maldosa. Eu tô diferenciando isso, mas eu tô falando da nossa humanidade. Então, quando a gente tem esse olhar de que não devemos fixar nessas pessoas que ferem, nesse sentido, nós também erramos, tá? A gente não arquiteta, não faz maldade, ok. Mas a gente também quer misericórdia divina, a gente quer que o outro nos entenda quando a gente erra. Então, deixa essas pessoas ruins, maldosas, com a vidinha medíocre delas, sabe? Se elas acham que isso tá tudo bem, tá tudo bem. Se elas acham que elas vão à igreja e eu conheço pessoas, colocam um escapulário, um sacramental, ou vão com a Bíblia embaixo do braço, dependendo da religião, e acham que fazem coisas certas e fazem maldade, é delas. Quem vai arcar com as consequências e quem está mentindo para elas mesmas são elas. Eu tive experiência desse negócio de ferir. Uma pessoa muito próxima a mim me dava conselhos durante muitos anos. Tome cuidado com as pessoas, preste atenção, porque tem muitas pessoas maldosas. Resumindo, essa pessoa que me dava conselho foi a pessoa que me fez mais maldade na vida. E a pessoa que fez a pior traição que eu já recebi. Então, olha a profundidade disso. Então, por isso, e eu poderia muito bem entender que todos vão me ferir e viver no meu mundinho, mas eu não posso pensar assim. Eu tenho que sondar o ambiente, ler as pessoas, entre aspas, e viver a minha vida e estar próximo dessas pessoas bondosas, as pessoas que compartilham das mesmas crenças que eu, os valores, princípios, enfim. Eu não posso focar nessas pessoas que ferem. Então, nunca se esqueça que tem pessoas que ferem, sim, mas tem muitas que curam. Então, se alie com essas pessoas que curam, pessoas saudáveis. Não estou dizendo perfeitas, eu estou dizendo pessoas que têm a bondade, que elas podem errar como qualquer outro, mas elas passam uma coisa boa de verdade. Essas pessoas, elas têm obras, elas fazem coisas que você vê
que elas são de Deus e se afaste das pessoas que não pensam dessa forma e que arquitetam um contra o outro. Que fique essa dica, porque senão a gente não tem como viver numa bolha, a gente não tem como viver, todas as pessoas ferem, porque eu já vi isso, e vamos ficar atento a tudo, toma cuidado também com isso. Equilíbrio é necessário para a nossa vida. E no mundo tereis aflições. Não tenho dúvida quanto a isso, e Jesus não nos enganou. Então, temos que estar preparados para isso. Beijos, até o próximo vídeo. Até!